Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Sem falta, já sabe que no final de cada jogo que transmitimos na Rádio Observador, fazemos o resumo dos principais lances de arbitragem com o nosso áudio-árbitro e ex-árbitro internacional Pedro Henriques. Olá Pedro, boa noite, bem-vindo. Vamos analisar os lances principais deste Porto 0, Olympiacos 1. Equipa de arbitragem liderada por Clément Turpin, toda francesa. Assistentes Nicolas Danos e também Erwan Finjan. O quarto árbitro foi Mathieu Vernice. A equipa de vídeo-arbitragem foi liderada por Jérôme Brizard, com assistência de Willy Delajor. Ora Pedro, vamos começar com um cartão amarelo para a equipa do Futebol Clube do Porto. E um amarelo pode ser importante. Ao minuto 23, Neuen Pérez vê o terceiro amarelo na prova, o que significa que está fora do próximo jogo derradeiro para a equipa do Porto. O que é que nos dizes deste cartão amarelo? E vamos ter 2 cartões amarelos nesse mesmo patamar. Exato. Ora bem, e em primeiro lugar começamos exatamente pelo Pérez, que realmente tem uma entrada de sólido pitons em take deslizante sobre o Mazoraz. É uma falta que não só é dura, ou seja, negligente, pela maneira como entrou e a apresentação dos pitons, como também é numa zona ali central. Aliás, o árbitro até fez um gesto ao jogador do Porto quando questionou sobre o amarelo, fez aquele gesto com a mão, como quem diz, ia à direita, ia por uma zona central, havia aqui algum perigo. Quer pela zona do terreno onde foi a falta, quer obviamente pela falta em si, o cartão amarelo foi bem mostrado e, como disseste bem, o Pérez fica de fora do jogo contra o Maccabi. Avançamos então até ao minuto 29, minuto em que é anulado o golo do Olympiacos, com Cabi a marcar a Diogo Costa. Mas aí, Pedro, nós próprios vimos logo no momento. Isso, olha nu, como tu disseste. É isso, era um fora de jogo muito, muito grande. Sim, o árbitro, portanto, para já a decisão é correta, o árbitro assistente deixou a jogada ir até ao fim, levantou a bandeirola após, o árbitro apitou para dizer que fora de jogo, o VAR confirmou. Não precisámos praticamente de repetições porque o adiantamento era muito grande, aquelas faixas de terreno, as tais que fora, portanto, entre a linha da área e o meio campo, têm cada uma delas 6 metros, portanto ele estaria ali adiantado 3 metros, portanto fora de jogo bastante grande. De qualquer maneira, só aqui uma referência que os árbitros assistentes normalmente nestes lances, mesmo quando são muito claros e evidentes, estão a cumprir aquilo que é o protocolar relativamente a estas situações de limite em que os jogadores vão isolados. Obviamente que isso não é obrigatório. Se o árbitro assistente tiver clara certeza que é um fora de jogo, pode interromper ali, até porque temos muitas situações destas que vão ter como consequência o jogador fazer mais um sprint, às vezes depois os guarda-redes saem e até se lesionam, ou o próprio jogador pode se lesionar numa saída do guarda-redes, para depois ter tudo anulado. O ideal seria aqui o meio termo, que é situações de claro isolamento, em que o jogador está muito adiantado e que o assistente tem essa percepção e essa certeza absoluta, levantar logo a bandeirola. De qualquer maneira, estão aí por cima, estão-se a proteger e a defender. O que importa aqui, o mais relevante e importante é que realmente a decisão foi correta e, portanto, o gol foi bem anulado. Vamos avançar até à segunda parte, minuto 53, cartão amarelo para Samu. E é o tal Pedro Henriques que, como disseste há pouco, também faz com que o jogador do Porto fique fora do próximo jogo, terceiro amarelo na prova. Exatamente, é um cartão amarelo também bem dado. O Samu, com o seu pé direito, acaba por entrar fora de tempo, quer dizer que a bola já não estava lá sobre o Dani Garcia, e acaba com o seu pé direito por pisar também o pé direito, com sola, com pintons, entrada fora de tempo, dura, portanto negligente, cartão amarelo bem mostrado. Avançamos assim até ao minuto 58 com outro amarelo, Dani Garcia, aliás, do lado do Olympiacos, segundo amarelo nesta Liga Europa. O que é que aconteceu neste lance, Pedro? Isso foi bem mostrado, o cartão amarelo. Sim, o Dani Garcia acabou por agarrar o Francisco Moura quando ele ia a fugir, puxou-lhe a camisola com ambas as mãos, seja qual for a zona do terreno de jogo. Estes complementos desportivos normalmente são punidos com um cartão amarelo, ainda por cima numa transição ali da linha meio campo, que mistura não só o comportamento em si, a incorreção de agarrar, como também a chamada falta tática, porque o objetivo é destruir uma jogada de potencial perigo. Por isso, cartão amarelo bem mostrado. Minuto 86, cartão amarelo para Gonçalo Borges, é o primeiro cartão amarelo nesta edição da Liga Europa. Faço a mesma pergunta, Pedro, o que aconteceu aqui? Lance, sim, exatamente, desculpa, é um lance que já está interrompido, e só à frente uns segundos depois é que a realização com uma câmara praticamente do outro lado da baliza recuperou o lance, porque quase nos passou despercebido. Basicamente há uma falta assinalada contra o Porto, há um jogador do Porto que tem a bola, dá a bola para o outro, depois deixa lá no sítio, e enquanto isto acontece e o árbitro está-se a dirigir para o local, aparece o Gonçalo Borges
quase que fora da imagem, a dizer qualquer coisa para o árbitro, e portanto há um momento em que o árbitro vai andar e para e volta para trás e vai-lhe dar o cartão amarelo. Portanto, eu deduzo que tenha a ver mesmo com palavras. Portanto, não há gestos de protesto, é mesmo a nível de palavras, e por isso tenho que aceitar sempre como boa esta decisão. Vamos avançar assim até ao minuto 95, e é o último lance para analisarmos, porque o Olympiacos ainda fez o 2-0, mas depois foi invalidado por este golo de Yaremchuk por fora do jogo também, certo. Não foi, Pedro? Sim, quem faz a assistência é o guarda-redes, e talvez isso crie também uma certa dificuldade. É uma bola metida em profundidade, relembrar que o Estádio Dragão tem 105 metros, portanto é uma bola metida a 50 metros de profundidade, do Tzolakis, que coloca a bola em Yaremchuk. Fiquei com a ideia, até porque ainda não sabíamos qual é o desenlace, e quando perguntaram no direto eu disse que fiquei com a ideia que estaria ligeiramente adiantado em relação ao 14 do Futebol Clube do Porto, que parecia-me o jogador mais recuado, mas que estaria ali ligeiramente adiantado, mas queria ser ali uma coisa qualquer no bom sentido da palavra, milimétrica. O assistente deixou ir até ao fim, mas neste caso validou, porque para ele não havia fora de jogo, num lance difícil. É melhor assim, obviamente, portanto, o chamado caso de dúvida, em que as bolas são, enfim, ali muito à cama, ser ou não ser fora de jogo, há que privilegiar quem ataca, até porque no futebol profissional temos o VAR, que pode confirmar, ou neste caso, confirmar o golo, ou neste caso, confirmar que havia fora de jogo, e este é um lance que eu destaco só, e termino com isto, para dizer o seguinte: parece um pormenor, ganhar por 1-0, 2-0, interessava aqui os 3 pontos, não, é muito importante, porque o critério principal de desempate nas competições europeias, agora, é a diferença entre golos marcados e sofridos, é o primeiro critério, porque como as equipas não jogam todas umas contra as outras, todos aqueles critérios que é o resultado entre elas deixou de fazer parte, e portanto é os golos que assumem importância. O primeiro critério é a diferença de golos marcados, portanto, entre os marcados e os sofridos, e o segundo critério, o ter mais golos marcados, e portanto, e depois a seguir vem também a questão dos sofridos, ou seja, para o Porto pode fazer a diferença, porque é menos um golo sofrido, e para, neste caso, o Olympiacos acabou por se apurar, mas pode também fazer a diferença, às vezes até na classificação, mesmo já tendo apurado, claro, para estar um lugar acima ou abaixo, porque é ver como as equipas estão tão separadas e muitas vezes com uma diferença de 1 ou 2 golos, isso pode ser relevante, e daí que o VAR ainda assume importância neste tipo de jogo, que não é propriamente dito um jogo a eliminar. De qualquer maneira, uma boa decisão, e por isso é que é o mais importante. Ora, vistos os lances, vamos à nota para esta equipa de arbitragem, relembro, liderada por Clément Turpin, com assistência de Nicolas Danoz, Erwan Fanjan, também com o quarto árbitro Mathieu Vernice, e vídeo-arbitragem de Jérôme Brizard, com assistência de Willy Delajor. Pedro Henriques, que nota é que dás a esta equipa francesa? Vou dar nota 7, uma nota claramente positiva. O árbitro teve bem, o VAR também cumpriu, sobretudo neste último lance, e eu expliquei porque dou tanta relevância e importância a este lance e este anular do golo, já explicámos. 28 faltas, 10 pelo Porto, 18 pela equipa do Olympiacos, 4 cartões amarelos, 3-1. Portanto, uma arbitragem segura, calma, tranquila, da parte do árbitro, que cumpriu, e nas poucas intervenções que teve bem, acertou na parte disciplinar, porque os 4 cartões amarelos foram todos bem mostrados, e 2 deles com relevância e importância, como também já destacámos aqui, porque coloca 2 jogadores fora da próxima jornada, e o Porto está neste momento a lutar, e todos os jogadores serão importantes, e por isso há aqui um conjunto de decisões que são aparentemente simples, mas todas elas importantes. Os 2 amarelos foram bem mostrados e que colocam os jogadores fora, o golo que é anulado e que pode fazer a diferença, e portanto uma nota positiva, nota 7 para a arbitragem, mas também para o vídeo-árbitro, que mesmo no último segundo, no último minuto, teve uma atuação perfeita. Nota 7 para esta equipa de arbitragem francesa no relevado do Dragão, com este Futebol Clube do Porto 0, Olympiacos 1, com o Futebol Clube do Porto em maus lençóis. Pedro Henriques, regressas connosco na próxima emissão de Desporto, neste caso para o Casa Pia Benfica, para analisar também todos os lances de arbitragem desse e dos próximos jogos. E pelo meio, campeão. Ora bem, pelo meio muito campeão é também para ouvir aqui na Rádio Observador. Pedro, muito obrigado e até uma próxima. Também.